Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os estados físicos da água. Vamos caracterizar a água, ver as características da água no estado sólido, líquido e gasoso e vamos interpretar o ciclo da água. O que é o ciclo da água? Sei que vocês já comentaram, já viram sobre isso nos anos iniciais, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar as características da água nos estados sólido, líquido e gasoso, reconhecer os pontos de fusão e ebulição da água, justificar as mudanças do estado físicos da água. Por que ela passa do sólido para o líquido? Por que ela passa do gasoso para o líquido? E vamos também compreender o ciclo da água. Identificar como que nós, aonde nós identificamos, onde nós observamos o ciclo da água. Para isso, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno, um penal, façam anotações, sempre tem uma coisinha diferente, uma coisa nova que às vezes a nossa mente engana. A gente esquece com o passar do tempo e é necessária uma revisão. Se vocês têm anotado, muito mais fácil de fazer a revisão. Não precisa assistir todo o vídeo novamente. Então, façam as suas anotações. Vamos começar? Os estados físicos da água. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A água é formada por pequenas partículas e os estados físicos dela dependem da vibração ou da agitação dessas partículas. Estados físicos é referente à química e à física, não é referente à geografia, tá? Não vamos pensar que a gente está falando de estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Não, a gente está falando da parte física e química da matéria. Então, os 3 estados físicos da água ou de qualquer outro material, do ferro, do ouro, do nitrogênio, enfim, vai ser sólido, líquido e gasoso. Hoje a gente vai falar só sobre a água, não se preocupe. As características macroscópicas dos estados físicos da água. O estado físico sólido, a água vai ter forma constante e ela vai ter um volume constante. O que quer dizer isso? Ela vai ter, você colocou ela num pratinho de gelo, num copo, vamos pensar num copo. Você colocou o gelo no copo, congelou ele no copo, ele vai ter a forma do copo, constante. Enquanto ele não derreter, enquanto ele se mantiver no estado sólido, ele vai se manter constante, naquela forma do copo. O volume dele, consequentemente, também será o mesmo. Ele não vai aumentar a quantidade ou diminuir. Ele vai se manter sempre igual. Agora, a água no estado físico líquido. A sua forma vai ser variável, mas o seu volume vai ser constante. E quer dizer isso? Se eu pego a água no estado líquido, vamos pensar 200 ml de água, um pouquinho mais de meio copo d'água. Eu coloco ela dentro de um copo, ela vai obter a forma do copo. Agora eu pego essas 200 ml de água, eu não vario o volume da água, mantenho ele constante e coloco dentro de um jarro de flor, os 200 ml de água, ele vai mudar a sua forma e vai obter a forma do jarro. Então, a água no estado líquido tem forma variável, mas tem volume constante. E agora, a água no estado físico gasoso, na forma de gás, ela vai ter forma variável e ela vai ter volume variável também. Eu pego uma chaleira, faço toda a água da chaleira evaporar,
tornar um gás, ficar na forma gasosa, mas eu deixo a chaleira fechada. Então toda a água evaporou e ficou presa dentro da chaleira. Ela vai ter a forma variável. Tem a forma da chaleira, mas se eu colocar agora todo esse gás em uma panela, ela vai obter a forma da panela. Então variou a forma. Agora, se eu pegar e colocar numa panela muito maior, essas que as cozinheiras na escola usam para fazer comida, panela bem grandona, a quantidade de gás que vai estar lá dentro, de vapor de água, também vai variar, não vai ocupar todo o espaço. Então, o gás tem essa propriedade de variar o seu volume e a sua forma, certo? Aumentar de tamanho ou diminuir a quantidade. Vamos ver cada um deles. Como que a água se comporta microscopicamente agora? Como que as partículas que compõem a água se comportam? Geralmente, quando um líquido passa para o estado sólido, ele tende a diminuir levemente o seu volume, com exceção da água, que quando congela, expande. Suas partículas apresentam pouca ou nenhuma agitação. A água, no estado sólido, ela tende a ser um pouquinho maior do que a água no estado líquido. Ela aumenta um pouco o seu volume. Então, se você pegar, ou se já fez isso, não faça, mas se você já fez isso, encher uma garrafinha d'água até a borda, fechou ela e colocou para congelar, quando ela congelar, ela vai estourar a garrafinha. Vai partir a garrafinha, porque ela vai aumentar um pouquinho o seu volume quando ela congela. Vocês podem notar isso pegando um copo de plástico, colocando uma determinada quantidade de água e fazendo uma marquinha, uma caneta. Coloca no congelador para congelar. Depois que congelar, vocês vão perceber que a marquinha ficou um pouquinho para baixo. O gelo aumentou de tamanho um pouco, o volume aumentou de tamanho. Experimento que vocês podem fazer em casa para ver como o gelo aumenta de volume com relação ao líquido, a água no estado sólido. Essa é um exemplo das partículas da água no estado sólido. Elas têm pouca agitação, então elas são bem paradinhas, elas ficam grudadas uma na outra, uma do ladinho da outra. Por isso que a sua forma não vai variar, diferente da água no estado líquido. No estado líquido, as partículas apresentam agitação moderada, podendo facilmente mudar a sua forma. Então, as partículas que compõem a água, elas têm uma pequena agitação, elas têm um pequeno movimento, elas conseguem se afastar um pouco umas das outras. Por isso que se você coloca a água em um outro recipiente, ele vai obter a forma desse outro recipiente. O volume da água não vai mudar, mas ela vai mudar a sua forma, porque ela tem essa leve agitação nas suas partículas. Já no estado gasoso, a agitação das partículas é intensa, é muito elevada. E por esse motivo, ela não possui forma e nem volume específico. As partículas de água no estado gasoso, elas estão viajando em alta velocidade de um lado para o outro. Quanto o objetivo delas vai ser sempre obter as camadas mais elevadas, então subir para a atmosfera. Então, mas elas ficam se batendo uma contra as outras, contra a parede do recipiente e ocupam todo o espaço daquele recipiente. Se você mudar de recipiente, elas vão ocupar todo o espaço desse outro recipiente, mas vão manter a sua agitação. Então nós temos que, com o aumento da temperatura, aumenta a agitação das partículas, elas começam a se movimentar mais freneticamente, e quando a gente diminui a temperatura, as partículas tendem a diminuir a sua agitação e elas ficam mais unidas umas das outras. Ou seja, aumenta as forças intermoleculares. Entre as moléculas de água, as forças começam a aumentar. Elas ficam mais próximas umas das outras e sem se mexer tanto, sem se agitar tanto. Por que ocorrem essas mudanças dos estados físicos? A variação da temperatura
pode provocar mudanças de estado físico da água. Temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura de um líquido, maior vai ser a agitação das partículas desse líquido. Quanto maior a agitação da água, maior a temperatura dela. Quanto menor a temperatura da água, menor a agitação das partículas da água. Certo? Aqui nós temos um exemplo, uma imagem, que mostra essas mudanças do estado físico da água. Então, quando a água passa do sólido para o líquido, ocorre um processo que a gente chama de fusão. Quando a água passa do líquido para o gasoso, ocorre um processo chamado de vaporização. Quando passa do sólido direto para o gasoso, ocorreu a sublimação, do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. Pode ocorrer também a sublimação ou ressublimação quando passa do gasoso para o líquido, para o sólido, sem passar pelo líquido. Para lá nós temos aumento de temperatura e para cá nós temos uma redução da temperatura, redução da agitação das partículas, aumento da agitação das partículas, certo? Mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura. Fusão, mudança do sólido para o líquido. Vaporização, mudança do líquido para o gasoso. E pode ocorrer de duas maneiras. Evaporação e através da ebulição. E a sublimação, que é a mudança do estado sólido para o gasoso. Mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura. Condensação, do estado gasoso para o líquido, solidificação do estado líquido para o sólido e ressublimação do estado gasoso diretamente para o sólido. Temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão da água é de 0 graus. O que é a fusão mesmo? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Quando a água atinge 0 graus Celsius, ela começa a derreter. Ela começa a entrar no processo de fusão. Está virando líquido. Já a sua temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Quando a água está na chaleira lá esquentando, ou está na panela esquentando, ela atinge 100 graus Celsius, ela vai evaporar. Ela vai passar por esse processo de ebulição, certo? Se a água está em vapor, na forma de vapor gasoso, ela atinge 100 graus e vai diminuindo levemente, ela começa a condensar, ela vai virar um líquido. Esses são os pontos chaves. 0 grau é o ponto entre sólido e líquido e 100 graus Celsius é o ponto entre gás e líquido, gasoso e líquido. O ciclo da água. Vou falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Ciclo da água ou ciclo hidrológico, também conhecido, é caracterizado pela constante mudança de estado físico e de ambientes realizados pela água. Constante mudança de estado físico e de ambientes realizados pela água. Se a água passa do meio terrestre lá, tá no rio, ela passa para a atmosfera, mudou de ambiente. Então, ocorreu também uma mudança de estado físico para isso acontecer. Isso que a gente vai comentar. O Sol é a principal fonte de energia que mantém o ciclo da água e ele é responsável pela evaporação da água dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, do solo e até a transpiração dos seres vivos. O Sol é responsável, então, por evaporar a água. Não apenas dos mares, rios, enfim, das fontes de água, mas também dos seres vivos. Nós, quando estamos expostos no sol, nós transpiramos.
Essa água vai evaporar, vai atingir a atmosfera, vai se condensar e vai precipitar na forma de chuva. E nós temos um exemplo do ciclo da água. Ocorreu a evaporação das águas do oceano. As plantas também realizam transpiração. As plantas também transpiram, suam, entre aspas. Elas perdem líquidos para manter a temperatura corporal delas, para não queimarem, para o sol não queimar tanto suas folhas. Isso também vai para a atmosfera. Na atmosfera ocorre a condensação. O gás, que era o vapor d'água, ele vai condensar, atingiu menos de 100 graus Celsius e vira líquido armazenado nas nuvens da forma líquida, gotículas de água. Quando essa nuvem fica pesada, muitas gotículas de água juntas, ela vai precipitar, vai voltar, a água vai voltar para o solo na forma de chuva, ocorre essa precipitação. E isso vai encher os lagos, vai encher os rios, vai encher as águas subterrâneas, os aquíferos que a gente comentou na nossa aula passada, retorna para os oceanos, evapora, condensa e precipita novamente. Quando ocorre a precipitação da água ou evaporação em locais muito gelados, como o topo de montanhas, ocorre a formação de gelo. Então, ocorre a solidificação da água. A água vira neve. Depois que atingiu 0 graus Celsius, ocorre a fusão da água. A água que era gelo, que era neve, se transforma em líquido novamente e serve de fonte de água para as plantas ou para os animais. Vai passar pelo ciclo da água novamente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o ciclo da água e os estados físicos dela. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Se não compreenderam, retoma o vídeo, assiste novamente, faz umas pausas ali para anotar o que você achou de curiosidade ou achou de novo que não conhecia. E a gente se vê na nossa próxima aula.